Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Naine Moreira e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo sobre produtos notáveis, tá bom? Nós vamos hoje estudar o cubo da soma, tá bom? E o cubo da diferença de dois termos, tá certo? Então nós vamos iniciar com o cubo da soma, tá bom? De dois termos. Então, vamos ver o que diz o cubo da soma, pessoal. O cubo da soma, gente, vai ser o quê? Vai ser igual ao cubo do primeiro termo, mais o triplo do produto do quadrado do primeiro termo pelo segundo termo, certo? Mais o triplo do produto do primeiro termo pelo quadrado do segundo termo, certo? Mais o cubo do segundo termo. Professora, tá um texto enorme aí, né? Então, pessoal, nós vamos aprender uma fórmula que nós vamos estar utilizando quando nós tivermos o cubo da soma, tá bom? Então, vamos ler. Então, vamos ver o que nós acabamos, né, de ler na nossa fórmula. Ó, A mais B ao cubo. Nós temos aqui o cubo da soma, pessoal. Então, vamos observar aqui, ó. Nosso A vai ser nosso primeiro termo, tá bom? Nosso B é nosso segundo termo. Então, vamos lá. O cubo do primeiro termo, certo? Mais o triplo do quadrado, certo? Do primeiro termo pelo segundo termo, ok? Mais o triplo, ok? Do produto, certo? Do primeiro termo pelo quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo, tá bom? Então, nós temos aqui o cubo da soma de dois termos. Nós temos aqui A e B, tá bom? Então, vamos aqui para nosso exemplo de aplicação. Nós temos aqui, ó, x mais 2 ao cubo. Então, nós não temos o quadrado da soma, nós temos o cubo da soma, porque nosso expoente agora é 3. E aí, nós vamos aplicar na nossa fórmula do cubo da soma de dois termos, ok? Então, vamos aqui. Nosso x é o primeiro termo, pessoal, e 2 é o segundo termo. Vamos colocar a nossa fórmula. O cubo do primeiro termo, nosso primeiro termo é x, ou seja, x ao cubo, tá certo? Mais o triplo, né, do produto do quadrado do primeiro termo pelo segundo termo, ou seja, primeiro termo A, então, x ao quadrado, certo? Vezes b, que é 2, ok? Ó, certo? Continuando aqui na nossa fórmula, mais o triplo, certo? Do produto, de novo aqui, do primeiro termo, A, que é x, ok? Pelo segundo termo ao quadrado, né? Ou seja, 2 ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, certo? Mais o cubo do segundo termo, que é 2 ao cubo, tá bom? Então, vamos aqui, ó. X ao cubo, certo? Mais 3 vezes x ao quadrado vezes 2, nós vamos ter o quê? 6x ao quadrado, tá bom? Mais 2 ao quadrado, gente, 4, certo? Primeira potenciação. E 3x vezes 4, nós vamos ter 12x. Correto? Continuando aqui, mais 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Tá bom? Então, nós obtivemos aqui, desenvolvendo o cubo da soma de dois termos, de x mais 2 ao cubo mais 3x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 2 de x mais 8, tá bom, gente? Então, para a gente aplicar o cubo da soma, nós vamos estar utilizando, certo, a nossa
aqui. Ok? E terminando os nossos cálculos bem mais rápido, tá bom? Então agora, oitavão, nós vamos ver o cubo da diferença de dois termos, ok? Então vamos lá. Continuando aqui, nós vamos ver, certo? Cubo da diferença de dois termos, tá bom, gente? Então o que é que nós vamos ter no cubo da diferença de dois termos nos produtos notáveis? Nós temos A menos B ao cubo, tá bom? Ó, certo? Nós temos o nosso primeiro termo e nós temos o nosso segundo termo, tá bom? E ambos aqui elevado ao cubo, tá certo? Como nós vamos desenvolver? Nós vamos fazer o seguinte, ó. O cubo do primeiro termo, certo? Ó, menos o triplo do produto do quadrado do primeiro termo pelo segundo termo, mais o triplo, certo? Do produto do primeiro termo pelo quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar aplicando essa fórmula quando nós tivermos casos como o nosso exemplo aqui. 2x menos 3 ao cubo, tá bom? Então, nós vamos aplicar aqui na nossa fórmula, tá certo? Então, vamos lá. O cubo do primeiro termo. Nós temos aqui 2x sendo o primeiro termo, certo? E 3 sendo o nosso segundo termo, tá bom? Então, vamos aqui, ó. O cubo do primeiro termo, ok? 2x ao cubo, tá certo? E lembrar, gente, que, se atentar aqui, o 2 está sendo elevado ao cubo e o x também está sendo elevado ao cubo, tá certo? Continuando aqui. Menos o triplo, certo? Do produto do quadrado do primeiro termo, ou seja, vezes, quem é o quadrado do primeiro termo? É 2x ao quadrado, certo? Certo, oitavão? Então, 2x ao quadrado, gente, ó, 2 vezes 2, né, que é 2 ao quadrado, é 4. E x ao quadrado é x ao quadrado. Ok, ó? Ok? Certo? Continuando aqui. Eu aconselho a gente já calcular nessa parte aqui o quadrado do primeiro termo, certo, gente? Porque depois nós vamos fazer uma multiplicação e aí vai ficar mais fácil no próximo passo, tá bom? Continuando aqui, ó. Vezes nosso segundo termo, que é 3, certo? Ó. Mais o triplo do produto do primeiro termo pelo quadrado do segundo termo, ou seja, o triplo, que é o primeiro termo, nós já vimos que é 2x, certo? Ok? E o quadrado do segundo termo, certo? Que no caso aqui é o quadrado de 3, que é b, ou seja, 3 ao quadrado é 9. Menos o cubo do segundo termo, ou seja, o segundo termo é 3, então nós vamos ter o quê? 3 ao cubo. Aqui, tá bom? Vamos agora finalizar, certo? Ó, 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né? Então, 2 ao cubo, nós vamos ter 8. X ao cubo vai ser x ao cubo, tá bom? E aqui, ó, menos, então vamos aqui, ó, 3 vezes 4, 12, certo, gente? 12 vezes 3, 36, certo? Sinal aqui negativo, menos 36. Perceba que aqui a parte literal, nessa parte aqui, é apenas x ao quadrado, então nós vamos repetir. Então, menos 36x ao quadrado, tá bom? Mais 3 vezes 2, x, 6x, né? 6x vezes 9, né? 6 vezes 9, 54, né? Então, 54x, ok? Certo? Menos o cubo de 3, ou seja, quem é o cubo de 3? 27, tá bom, gente? Então, ao aplicar aqui o cubo da diferença,
nós obtivemos aqui 8x ao cubo menos 36x ao quadrado mais 54x menos 27, certo, gente? Então, oitavo ano, vamos lá praticar as atividades recomendadas, tá bom? No nosso livro, ok? Que foram lá na Agenda Edu, certo? Nós precisamos praticar bastante produtos notáveis, certo? Pra gente ficar aí 10 em produtos notáveis, tá bom? Então, beijo, até a nossa próxima aula.